Brasileiros, brasileiras, meus concidadãos, boa tarde. Vamos fazer uma resenha acerca de um tema que está bem vigente, né? O terceiro capítulo do 7 de setembro, vamos chamar assim. Bolsonaro emite uma nota em nome do governo federal, uma nota oficial, com auxílio do ex-presidente Michel Temer, pedindo desculpas à nação, ao Supremo, às instituições de uma forma geral, pelas falas que, segundo ele, foram ditas pelo calor do momento. Algumas pessoas me perguntam, e eu tenho respondido o seguinte: Gilmar, o que você acha do Bolsonaro? Por que o Bolsonaro fez isso? Em que ponto o Bolsonaro está? Primeiro, eu acho que ele recuou estrategicamente na postura anterior, porque a postura anterior era antiética, antidemocrática e ilegal. Ele cometeu uma série de crimes de responsabilidade com aquela postura dele de convocar os seus apoiadores para fechamento do Supremo, para atos antidemocráticos. Então ele recuou de uma postura ilegal para uma posição legal. E o que isso efetivamente está significando? Qual é a posição legal do governo Bolsonaro hoje? Para mim, o governo Bolsonaro hoje está destruído. Perdeu toda a capacidade de governar. Já não tinha, já era ruim. O Bolsonaro nunca governou. O Bolsonaro passou 3 anos criando confusão, criando crises, gerando crises. Mas quando o Bolsonaro emite aquela nota no dia de ontem, e essa nota afronta a única parcela da população que ele tinha apoio, que eram esses adeptos do golpe, eu vou dizer para vocês, o governo Bolsonaro efetivamente acabou. O que eu quero dizer com isso? A figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, efetivamente está destruída. Estou ouvindo aí algumas teorias da conspiração de que o Bolsonaro está fazendo um grande acordo para ele e os filhos não serem presos e daqui a pouco renunciar à presidência do Brasil. Bom, dado o histórico dele, eu acho isso muito difícil de acontecer. Em segundo lugar, como é que esse acordo seria construído fora da lei? Porque os crimes já foram cometidos. A questão da rachadinha lá da família Bolsonaro, a questão da compra de imóveis com pagamento em dinheiro vivo, enfim, tudo isso já aconteceu. Se houve cometimento de crime nessas ações, esse crime ou esses crimes já foram cometidos. E aí, como é que dentro da legislação brasileira isso poderia ser feito um acordo para esses crimes deixarem de existir ou para o Bolsonaro não ser punido ou processado por eles? Mesmo quando se fala em indulto e existe essa figura no direito brasileiro, o presidente da República pode indultar algum preso, o cara precisa estar preso e condenado para ter direito a esse indulto. Não é o caso dos Bolsonaro. Eles não estão condenados e nem presos. Os processos estão em curso. Então, gente, eu tenho uma preocupação muito maior do que com a figura do Bolsonaro em si. Esse governo não pode ser dito que estava ruim, porque, para mim, nunca foi um governo. Nunca existiu enquanto governo, mas está lá. O Bolsonaro tem um mandato e foi dado a ele por mais de 57 milhões de brasileiros nas eleições de 2018. Ainda resta um ano, mais ou menos um ano até as eleições de 2022. Ou seja, mais um ano e 3, 4 meses que esse governo tem que governar. O Bolsonaro vai renunciar em nome do Mourão? O general Mourão assume o governo? A chapa do Bolsonaro e do Mourão vão ser cassados e aí o Arthur Lira assume o governo porque não há mais tempo
de convocar novas eleições, o que vocês acham que no bojo disso tudo que está acontecendo é pior para o Brasil? Bolsonaro foi assessorado por Michel Temer nessa nota. Michel Temer saiu do governo dele com 80% de índice de desaprovação do governo. Inclusive sofreu uma greve de caminhoneiros que foi capitaneada pelo próprio Bolsonaro. Mas o que Bolsonaro e Temer têm em comum? Ambos trabalham para aquela parcela da população chamada elite, né, mais ou menos definida como aqueles endinheirados que querem manter o status quo da Casa Grande da Senzala que existe no Brasil até hoje. Então, brasileiros, vamos ficar atentos, porque ainda resta um núcleo dentro do governo Bolsonaro, que é o núcleo dos evangélicos, hoje representado principalmente pela Damares Alves e pelo Milton Ribeiro, ministro da Educação. Será que esses dois nomes vão ser trocados? Outra coisa, ainda existem quase 10 mil militares dentro do governo federal. Será que eles vão começar a ser retirados? Porque se esses dois movimentos começarem a acontecer, significa que o Bolsonaro entregou o governo. Só Deus sabe para quem. Então, cada vez mais vamos ficar atentos, porque ninguém sabe o que virá nos próximos dias. Infelizmente, não tenho uma percepção de que sejam boas coisas para o Brasil. Mas, mais uma vez, vou deixar aqui o meu apelo. Que Deus tome conta dessa nação.